Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu lhes tenho uma notícia muito agradável. É que Jesus é bom e que Ele está nos abençoando. Esta escola dominical, este programa da escola dominical, com certeza isso é procedente do coração de Deus para abençoar todos nós com enriquecimento espiritual. Já estamos na lição de número 6 e olha, que bênção! E esta lição, ela tem um fundamento muito especial, pois está fulcrada em Mateus no capítulo 5, versículo 33, até o de número 37. E o textuário é exatamente o versículo de número 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então, aprendemos já por aqui que não devemos nem prometer e nem votar se nós não temos condições de cumprir. Quando votar ou quando prometer alguma coisa, realmente precisamos de cumprir. Irmão Eliseu, eu fico assim pensativo, e até o senhor poderia nos ajudar aí, com relação a esses juramentos que se faz por ocasião do batismo nas águas, que é um compromisso que a pessoa presta, ou um voto, ou também na formatura, quando na colação de grau faz um compromisso ou um voto. O que o senhor pensa sobre isso? A Bíblia Sagrada valoriza, e nós vamos ver, o homem e a mulher que, ao pensar, ao exprimir seus sentimentos, ele os faz com consciência, com entendimento e com segurança, com honestidade e fidelidade. Independentemente de juramento ou não, eu preciso falar a verdade. Então, quando vou a um juramento, eu apenas estou ali cumprindo um ritual que é formal, mas que não há problema algum, porquanto eu não estou com uma má índole. A proibição bíblica a respeito do voto é quando eu estou falando alguma coisa, expressando em palavras, mas não tenho propósito de cumpri-la. Então, se eu tenho propósito de cumprir, se eu estou certo de que vou cumprir, eu posso prometer para dar confiança às pessoas. Então, numa formatura, no alistamento no exército, é bonito ver alguém prometendo. E até quando nós vamos, no momento de consagração de obreiros, no momento em que são ordenados os pastores, nós temos ali aquele momento de juramento, ou seja, é um momento bonito para você afirmar aquilo que você crê, aquilo que você pensa, aquilo que você está decidido a fazer, mas terá que fazer. Então, terá que ter uma coerência entre o que pensa e o que fala, o que se promete e aquilo que a pessoa está pensando. Exatamente isso. O problema de muitas pessoas é fazer o contrário disso. Não quer cumprir alguma coisa, mas para atender a formalidade ou desejo de A ou de B, ele então promete, procede palavras, e essas palavras elas terão que ser responsabilizadas, porque Deus nos ensina que as nossas palavras nos condenam ou nos absolvem, tanto aqui quanto lá na frente. Então, pastor, eu vejo aí que está muito ligado ao voto, mas eu gostaria que o senhor também nos explicasse, Deus então é contra o voto? Ou como que é? Como que Deus vê o voto? Porque quando a gente vota, a gente parece que está assim meio que duvidando, ou com pouca fé, né? Quando eu tenho fé, eu chego, oro, busco e Deus abençoa. Quando a coisa não vai de jeito nenhum, aí eu falo, eu vou fazer um voto, porque eu já lutei de todo jeito, então eu vou fazer um voto
a Deus para que Deus me atenda e eu tenha então a solução. Isso é uma dúvida, isso é uma fragilidade humana fazer voto, pastor? Não, pastor, não é uma fragilidade humana. Na verdade, é uma grande ferramenta que Deus colocou à nossa disposição, assim como a oração, assim como os nossos compromissos de nos apresentar a Deus. O voto também é uma grande e importante ferramenta ou meio de conversar e de falar com Deus. O voto no sentido cristão de fazer um voto a Deus. Então, perceba o seguinte, quando a pessoa faz um voto a Deus, um certo temor veio sobre a pessoa, uma certa dependência de Deus veio sobre a pessoa, e ela conversa com Deus: Senhor, olha, se tu me ajudar nisso, como Jacó fez, se o Senhor me levar, me guardar, se o Senhor me proteger aí, ó, eu volto, eu vou fazer uma igrejinha aqui, vou construir uma igrejinha aqui, eu vou edificar um altar aqui ao Senhor. Então, sempre é um meio também de Deus nos chamar de volta a Ele. Porém, tem que ser algo sincero. O voto, no sentido cristão, tem que ser algo muito sincero. Aquilo que, de fato, eu deseje pagar a Deus. Porém, o voto não pode ser uma moeda de troca. O voto não pode ser uma moeda de troca. Eu vou dar R$100 para Deus, para Ele me dar isso. Não. Tem que ser algo que procede do coração, com muito temor e até tremor, que nos permita estreitar mais o nosso relacionamento e a nossa dependência dele. Quando nós votamos, estamos a dizer a Deus: Senhor, eu te amo mais, eu te considero mais. Digamos que eu tivesse votado e que eu daria essa caneta ao Senhor. Eu te amo mais do que esta caneta. Eu abro mão dela para o Senhor. Então, é assim que vejo o voto como essa ferramenta acessória da oração que nos permite esse contato maior com o nosso Deus. Há aquelas pessoas, pastor, que eles não querem votar porque têm medo de não cumprir. Eles acham difícil cumprir. Então eles falam: eu vou utilizar outros recursos, mas não vou fazer um voto. E às vezes deixam até de receber algumas bênçãos, ao meu ver, porque não fazem o voto. O que o senhor diria sobre essas pessoas? Eu gostaria de que nós tivéssemos mais confiança em Deus. Pode votar dentro das suas possibilidades, não faça voto exorbitante. Por exemplo, eu estou em aperto, eu faço um voto que você vai dirigir 3 cultos, 3 semanas de oração na casa não sei de quem, ou lá no cimo da montanha. Não dá. Eu fazer voto para o outro cumprir. Eu faço um voto que o fulano de tal terá que doar R$5.000 para a igreja. Não, mas espera aí um pouquinho. Davi já deu uma instrução para nós sobre isso. Nós não podemos oferecer ao Senhor aquilo que não nos custe nada. Então, se é que eu tenho que fazer uma oração no meu voto, não, eu vou orar 3 semanas. Eu vou orar 3 semanas. Não é para ninguém orar, não. Se os outros quiserem me acompanhar, me ajudar, tudo bem. Mas não é ele que vai fazer uma campanha de oração. Não é porque a Assembleia de Deus, ela não mexe com campanha de oração. A Assembleia de Deus ora constantemente. Orai sem cessar. Então, a nossa vida já tem que ser de oração. Nem precisa de campanha de oração. A nossa vida tem que ser de oração constante. Orai sem cessar. E isso não pode faltar em nós. Quem ora sem cessar não precisa de campanha de oração. Ele já vive orando. Então, eu não posso votar que o irmão fulano de tal vai orar 3 semanas. Eu não posso votar que fulano de tal vai ter que doar um pedaço do seu sítio para fulano de tal. Não, isso aí não é voto. O voto tem que obrigar a minha pessoa. O voto obriga a nossa própria pessoa ao seu real cumprimento. E falando nesse negócio do voto, lá no Antigo Testamento tinha até uma questão muito impressionante, quando uma filha solteira votava, ou quando uma senhora casada votava. Nesses casos, quando o pai não podia ou não consentia no voto,
o pai poderia desfazer o voto da filha. Se o marido não consentisse no voto, ele poderia desfazer o voto da esposa e não ficaria nenhuma pendência diante de Deus. Essa é a prova mais real de que o voto é apenas uma ferramenta de tratativa nossa com Deus, bem pessoal. É muito pessoal e que envolve desprendimento. Quando eu votar, eu tenho que estar desprendido para mim cumprir aquilo que eu votei. É assim que eu penso, pastor. Não é fácil, né, pastor? E irmãos que estão aí, você vota, eu voto, e mesmo que o voto seja pequeno, como o pastor está falando, eu tenho que tomar cuidado, fazer promessas que eu não conseguirei pagar. A Bíblia diz, não sejas louco, tá? Em Eclesiastes, se votou, paga. É melhor que não votes do que votes e não pague. Uma lógica que está ali no livro de Eclesiastes. Então, eu preciso medir, mas às vezes o voto ele é tão pequeno. Eu vou fazer um voto de dirigir um culto no ano, em minha casa, no dia do meu aniversário. Que coisa bonita, né? E Deus ama tanto esses propósitos que fazemos de cultos e de promessas mesmo, porque Ele vai ver em nós a fidelidade, que é o que nós estamos estudando aqui na palavra. Ali, nós mesmos estamos permitindo que o Senhor nos avalie e veja a nossa fidelidade. E se tem uma coisa que Deus ama, é a fidelidade. O que ele não pode exigir é que os outros vá ao culto da casa dele. Mas ele tem que fazer o culto, ele prometeu. Faz ele a família, não podendo, porque ele é individual. Ou faz sozinho, se de repente não encontrar a família, mas ele vai fazer um culto de louvor a Deus ali naquele dia. Agora, ele vai ter que se planejar, porque não deverá deixar passar o ano sem que ele faça o culto. E é tão interessante porque muitas pessoas passam o ano sem fazer um culto em sua casa. Isso não é bom para o crente. Então, mesmo que eu não vote, eu preciso ter uma noção que minha casa precisa ter um culto, no mínimo no ano, convidando meus irmãos e alguém mais, né? Pastor, a leitura em classe, ela está registrada em Mateus capítulo 5, 33 a 37, e ela fala assim: outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, isso é Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabeiro dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, a gente percebe aqui o Senhor Jesus Cristo trabalhando essa questão do juramento e dos juramentos falsos, das pessoas que juravam sem a intenção de cumprir, juravam apenas para enganar alguém, para dar a aparência, para dar a roupagem de verdade, quando no interior não havia verdade. Não, eu juro por Deus que não fui eu que falei, sendo que lá dentro está escrito com letra grandona assim, ó, foi você mesmo quem falou. Quer dizer, esse juramento é só uma roupagem para transparecer para alguém que a pessoa está se expondo perante Deus a uma tratativa de Deus para encobrir a sua mentira, o seu desejo de enganar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não precisa nem de jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém e nem por nossas cabeças, mas que o nosso falar seja sim e não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não precisa passar disso. Basta apenas a verdade. Agora você me pergunta, o que é verdade? É essa coerência entre o que se pensa e o que se fala? Sim, pastor.
Parece até que quem está falando, ele já está com um propósito de mentira, já transmite uma aparência de mentira quando a pessoa diz, eu juro por Deus. Quem está ouvindo, ao invés de receber aquilo como uma palavra de verdadeira, de verdade, de confirmação, nós temos no nosso sentimento uma interpretação, toda pessoa tem, e já se vê no semblante da pessoa que está falando que ele está usando de segundas intenções e com o interesse de provocar uma mentira. E quando ele não está provocando essa mentira de uma forma muito clara, que fica ali em segundo plano, mas ele está, além disso, dizendo que ele é uma pessoa que tem prazer em mentir, que tem o prazer em ficar inventando conversas. Que já é da índole dele, né? Não falar a verdade, e para transparecer que está falando a verdade, ele invoca, inclusive, o nome de Deus. E pecando duas vezes, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e não jurarás ou nem perjurarás. Acho que 3 vezes então, né? 3 vezes a pessoa está errando. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nossas palavras sejam sempre verdadeiras. Houve um profeta do Antigo Testamento que ele bradou bem alto, né? Eis as coisas que deveis fazer. E ele enumera: falai a verdade com o seu irmão. Meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Temos então que deixar toda mentira, todo engano e falar mesmo a verdade. É isso que Deus gosta. Pastor, logo na introdução, o comentarista ele fala que há 2 espécies de juramentos: aqueles que são feitos por Deus e aqueles que são feitos pelos homens. O senhor teria, por exemplo, algum modelo de juramento feito por Deus que poderia nos refrescar a memória e de todos aqueles alunos, se está escrito que é proibido jurar? Deus é um Deus de promessas, juramento é uma promessa, e nós encontramos na Bíblia centenas de promessas, né? Deus prometeu Jesus em Gênesis 3:15, então, quando Gálatas 4:4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, cumprindo a promessa, então, ao cumprimento daquele juramento que ele fez. Ele prometeu para Abraão que, embora iria permitir que a descendência de Abraão fosse peregrina na terra, mas ele tiraria essa nação do Egito com mão forte e eles sairiam com muitos bens. Nós conhecemos o fato histórico. E hoje nós temos quantas promessas, né? Os dons espirituais são promessas de Deus para nossas vidas. Cura divina são promessas de Deus. Deus prometeu. Quando Jesus foi sair daqui da terra, está em João 14, os discípulos ficaram muito tristes. Então ele disse assim: olha, vocês vão ficar aqui, vocês não podem ir agora, para onde eu vou vocês não podem ir agora, mas eu vou deixar com vocês algumas promessas. São juramentos. E a primeira que está ali em João capítulo 14, versículo 12, ele diz: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então essa é uma promessa. Só que a promessa de Deus, o senhor falou aqui de 2 promessas, né, pastor? Sim. A promessa As dos homens, por Deus feitas e por feita Deus, pelos homens. e a feita pelos homens. As de Deus não falha de jeito nenhum. Se nós cumprirmos a nossa parte, olha o que está escrito: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e pronto. O versículo seguinte diz: se pedires alguma coisa em meu nome ao Pai, eu farei. Está garantido. Está garantido. É garantido. Agora o problema é as promessas nossas, dos homens, que é o que nós estamos estudando aqui. As pessoas acabam prometendo, e nós vamos ver aqui alguns níveis, me parece, pastor, que eram níveis de promessas, que eles tinham aquele mau costume de fazer esses juramentos, esses perjuramentos ali, e havia ali uma escala de juramentos que considerava alguns maiores do que o outro, como se eu pudesse falar alguma palavra e não cumprir, ou cumprir com menor responsabilidade, e outro deveria cumprir com maior responsabilidade. O que
Acontece com muitas pessoas. Às vezes promete para a criança não tem problema não cumprir. Agora, eu prometi para um adulto ou prometi para uma autoridade, agora eu vou ter que cumprir. Eu prometi diante do juiz. E que diferença tem prometer diante do juiz e prometer diante do filho pequeno? A promessa é a mesma, né? A infidelidade é do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho. Eu percebi aqui também, pastor, é que, na verdade, quando aparece lá, diz que Deus jurou, não tendo por quem jurar, e jurou por si mesmo, na verdade, isso interessava mais somente mesmo a Abraão, que estava ouvindo. Se interessa mais ao homem, porque Deus é. Deus é. Então, para ele é e ele faz, e é isso mesmo. Abraão precisava de uma garantia. Abraão era o costume da época, então eles precisavam de uma garantia. Mas como que eu vou? Então, a garantia é essa, pronto. Ok. E nós podemos dar garantia, pastor? Eis a questão aí. E nós podemos dar garantia, o amanhã não nos pertence, mas podemos. Eu faço algumas ressalvas, né? Olha, você vai lá, pastor, olha, se Deus me der vida e saúde, me abençoar nesse negócio aí, eu irei, eu farei. Agora, afora isso, eu não consigo. Até o próprio Tiago advertiu sobre isso, né? Que Apóstolo Tiago. hoje ou amanhã, só Deus que sabe daqui a pouquinho. Não, eu vou para minha casa. Tá, eu estou pensando que vou para minha casa. Sabe lá se eu chego em casa? Então, só Deus é o Senhor do amanhã. E devemos nos contentar com o nosso propósito e a nossa coerência naquilo que nós estamos propondo. Amém? Então, quando eu faço um voto, pastor, ou quando eu prometo, eu posso prometer, como nós estamos trabalhando aqui, mas eu preciso deixar aquela pessoa que está me ouvindo ou aquela pessoa que está recebendo a promessa consciente de que eu sou falível e que eu não tenho controle no meu amanhã. Mas se Deus me permitir, se Ele me der força, a minha vontade, o desejo do meu coração e o meu esforço será em cumprir aquilo que eu desejo, por isso eu vou lutar com as minhas forças. Do que depender de mim, então eu vou cumprir. Agora, garantir que vou cumprir é o que Jesus estava aqui questionando, e nós vemos na leitura, né, pastor? Dizendo, você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Se você pudesse, você diria, não, eu vou fazer. Dê o que der, vai acontecer. É do jeito que eu estou falando e pronto. Mas quem é você? Agora, eu posso dizer, olha, eu confio em Deus, Deus tem me dado força, tem me dado saúde, e o desejo do meu coração é cumprir. Então, eu prometo da minha parte que se Deus me der força, me ajudar, eu vou cumprir isso que está no meu coração, um desejo de abençoar alguém, de ajudar alguém, de dar uma oferta à igreja. E olha, é muito bonito, às vezes nós deixamos de contribuir com alguns votos, até em dinheiro mesmo, na salva, na oferta, e isso é um prejuízo para nós mesmos, porque Deus espera que haja em nós uma confiança até mesmo nas coisas financeiras. Às vezes nós fazemos muito voto de dirigir um culto, de visitar alguém, mas na hora, de repente, do financeiro, eu não consigo. E às vezes eu estou dependendo de alguma coisa de confiança, de que Deus veja a minha fidelidade no financeiro. Se for, eu posso fazer e devo fazer esse voto e com certeza vai haver a resposta promissora da parte de Deus. Amém. Maravilha, que coisa linda. Pastor, e o comentador, ele fala aqui logo no primeiro ponto, a lei do juramento, e no final desse parágrafo, ele fala assim, e proibiu o juramento por deuses falsos. E ele dá aqui pelo menos 3 citações sobre juramento por deuses falsos. Dá para entender, então, que depois da lei de Moisés, os escribas e fariseus, eles criaram um certo sistema dentro do sistema religioso que eles observavam para jurar por deuses falsos, porque deuses falsos não escuta, não vê, não fala, não pode trazer à pessoa nenhuma consequência. Um Deus que não existe, um Deus que não fala, que não sabe onde que está, que não anda, então não traria nenhuma consequência. Criaram esse negócio aí
assim, dá para transparecer que era simplesmente para causar um efeito psicológico nas pessoas. Qual que é o seu entendimento a esse respeito? Exatamente isso, pastor. Tanto jurar pelos deuses falsos, quanto jurar por esse sol que está aqui na minha frente. Uns utilizam essa expressão. O sol, muitos adoram até o sol também, O sol é uma coisa não vê, criada. o sol não escuta, o sol não... E aí, eu juro, mas a intenção, na verdade, é não se comprometer com a palavra que está sendo procedida. E então, vai vir Jesus dizendo que até de uma palavra frívola que vocês procederem, vocês hão de dar conta no dia do juízo. Então, Jesus estava nesse ensino aqui no Sermão da Montanha, cobrando severamente que eles cumprissem a palavra dita, sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então, isso era um efeito psicológico que ainda é utilizado muito hoje, né? Nós encontramos muitas pessoas que eles querem ganhar a opinião da pessoa e eles utilizam a força psicológica e acabam muitas vezes sendo beneficiados naquele particular, naquela rapidez no agora, né? Mas o futuro depois ele compromete, e o principal, a moral, o caráter que está sendo levado embora, que cada crente precisa cuidar do seu caráter, da sua identidade, porque o desejo de Deus é desenvolver em nós a identidade de Cristo. E quando nós falhamos nas nossas palavras, prometemos e não vamos, descumprimos os nossos horários, falamos e não nos responsabilizamos por aquilo, fazemos-nos de descuidados, como displicentes, não nos responsabilizamos ou fingimos que nos esquecemos, ou às vezes cruzamos os braços, até nos esquecemos mesmo por sermos irresponsáveis às vezes e não acreditarmos que a nossa palavra ela precisa ter peso. Então o crente falou, ele tem que cumprir, doa onde doer, tem que se esforçar para cumprir. Agora promete e depois cruza os braços, vai dormir e esquece, diz, eu esqueci. Esqueceu porque descuidou-se. Deus pede para que vigiemos. Maravilha! No segundo ponto de nossa lição, não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. E aqui o comentador, ele trabalha a questão de votos obrigatórios e votos não obrigatórios. Gente, olha a situação onde que o sistema religioso daquela época chegou. Criar votos obrigatórios e votos não obrigatórios, juramentos obrigatórios e juramentos não obrigatórios. Bem, nós podemos entender, então, que bastaria a palavra da pessoa, é o que Jesus afirmou lá, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Minha palavra, como disse o professor Eliseu, tem que ter peso, a nossa palavra tem que ter peso, ela tem que valer. Antigamente ele usava até um fio de bigode, né? Agora não usa mais bigode, como é que faz com isso? Mas também utilizava o aperto de mão, né, confirmar uma palavra. Eu fui comprar uma data até aqui perto da Semadeiron, e o senhor, um senhor já de idade, faleceu até esse ano agora, no comecinho do ano, ou finalzinho do ano passado, e ele disse assim, não, você vai me pagar tanto, eu só posso vender daqui 4 meses, mas eu sou homem e você também é, né? Então, não precisa de conversa, no dia tal e tal, você me paga e está tudo acertado. E assim ficou o combinado. Então, naquele dia, se resolveu o problema. Mas hoje é difícil encontrar esse tipo de Às pessoa. vezes não acha nem a pessoa mais para poder pagar, nem para receber, né? Bem, meus alunos, vocês estão percebendo aí que o negócio é mais sério do que a gente pensa. O Sermão do Monte é aquele ensinamento que faz os fundamentos do cristianismo, da verdadeira religião. O Sermão do Monte, ele finca o alicerce, o fundamento do reino de Deus. E todos que querem fazer parte do reino de Deus
precisa se ajustar às leis do reino de Deus. Então, não basta apenas não jurar falsamente. É preciso que o que fala seja a verdade. É isso que o Senhor Jesus quer que nós pratiquemos, que a nossa fala, a nossa garantia que nós empenhamos, de fato, ela tenha plena validade. E ele asseverou mais aqui ainda, e o que disso passar é de procedência maligna, porque é falso, porque é mentiroso, e isso não procede de Deus. De Deus só procede a verdadeira verdade. Impressionante o termo, né? De Deus só procede a verdadeira verdade. Pastor João César, o senhor é formado na área do direito e tem muita experiência nisso. Me parece aqui que esse negócio de voto, dois tipos de voto, o voto que você pode cumprir e o voto que você não precisa cumprir. Parece que hoje as leis têm um negócio assim, eles fazem a lei, mas deixam uma brecha ali. Parece que tem alguma coisa relacionada a isso, que, naquele costume judaico, e que Jesus categoricamente veio para a sua lei ali, o seu mandamento no Sermão do Monte aqui, é que isso fosse extinto, eliminado de uma vez, resolvido. Veja bem, o ordenamento jurídico, ele é uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Bem, toda regra pode ter uma exceção. Digamos que a lei que institui o IPTU. O IPTU é a obrigação de todos os proprietários de imóveis urbanos. Agora ele pode criar lá. Ficam isentos de pagar o IPTU as pessoas que tenham determinada idade, ou esteja além de determinada idade. Ela criou uma regra e abriu uma exceção. O ente municipal responsável pelo lançamento e cobrança dos impostos, então, quando deparar com uma situação dessa, claro, vale a regra, ele teria que lançar o IPTU para todo mundo, mas chega ali e aparece uma excludente ali daquela regra que coloca, então, à margem aquela situação, e a pessoa que está naquela condição, ela ficará isenta de pagar aquele tributo. É o caso dos templos religiosos, que eles são imunes. A criação do imposto, ok, mas tem uma regra que coloca o templo numa condição privilegiada de não estar debaixo desse regramento. Então, ela abre ali uma certa exceção. Mas o dever de cumprir as obrigações, ele alcança a todos, com essas exceções que eu já mencionei aqui, que a própria lei as ressalva. Afora isso, todos têm o dever de cumprir integralmente a lei. É o que eu entendo da questão. É exatamente isso. Então, só que hoje, nós encontramos ainda alguns que carregam esse estilo de achar que há compromissos maiores e há compromissos menores. Eu juro, de repente, eles faziam um juramento para com Deus eu tenho que cumprir porque Deus está vendo tudo. Agora, os homens não estão vendo tudo, então eles dividiram em fases, em obrigações maiores e menores essas leis. E aí Jesus vem então para dizer, olha, homens e Deus são pessoas e que precisam ser respeitados. Se você respeita Deus, você tem que respeitar o homem também. Não há diferença. E o mesmo Deus que ouve você fazendo a promessa para ele, é o Deus que ouve você fazendo a promessa para uma criança, para um homem, para um amigo, para o seu patrão, para quem quer que for, para sua esposa. E você fez a promessa, Deus ouviu. E o primeiro que vai cobrar de você é Deus que ouviu. O primeiro que exige justiça e fidelidade é Deus. Então, Jesus coloca no mesmo nível. Você precisa dizer sim e sim, não e não. Eu acho impressionante esse detalhe aqui, nessa questão já no segundo ponto, do sim, sim, não, não, é que mesmo a pessoa sem juramento, ela está obrigada a dizer a verdade. Olha como que isso é tão profundo.
no final do primeiro item aí do segundo ponto, Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Então percebam que a questão é mais séria do que a gente pensa. Exige-se honestidade, fidelidade de todos, de todos. E parece que Paulo dá uma pincelada lá, quando fala assim, aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Então não há como justificar, não, mas eu não jurei que eu ia fazer isso, eu não prometi que eu ia fazer isso. Se há da parte de Deus, se há na Bíblia uma obrigação em relação a nós, essa obrigação está mantida. Então aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Mesmo que ele não fez juramento, mas aquilo que é exigido de todos, então obriga-se a todos nós, todos temos o dever de cumprir como está escrito na Paulo palavra de Deus. também chama isso de lei da consciência, né, pastor? A lei da consciência, que lei profunda, muito profunda. E aí não tem como escapar. Quando chegar lá, mas como você não sabia se a consciência eu já dei a você quando você nasceu e você a desenvolveu e chegou um momento em que ela estava desenvolvida, como a personalidade de uma pessoa, por exemplo, os grandes cientistas, eles chegam à conclusão que a personalidade de uma pessoa se forma ali com 7 anos. Então, ele recebe aquela parte nata quando ele nasce e ele vai desenvolvendo até que forma a sua personalidade ali com 7 anos. A consciência do ser humano também, ele recebe ela e ela vai se formando. Agora, se formou quando ele entende-se por gente, é esse o ditado que nós usamos, e então ele está pronto. Agora, chega diante de Deus, ele diz, eu não sabia, não vai se justificar. Por isso Jesus diz assim, ou que dará o homem em troca de sua alma? O que é que ele vai fazer naquele dia, né? Então, pela sua palavra ele será justificado, e pela sua palavra, o que ele fez aqui, ele será condenado. Então, são duas coisas, justificado, a pessoa, ele está livre da pena. Agora, condenado é porque ele continua carregando o pecado, continua carregando o erro, continua responsável por aquilo que ele promoveu. Portanto, se agimos de forma errada, o caminho é arrepender-se. O sim e o não na vida de Paulo. Certa feita, os opositores de Paulo tentaram incriminá-lo, alegando que ele tratava e não cumpria. Como que o senhor tem visto essa questão aí no segundo item do segundo ponto da nossa lição, que pode ser também um questionamento de nossos professores alunos, que estejam lá querendo saber, mas como? Mas será que Paulo deixou mesmo alguma coisa pendente? Como o senhor tem visto essa questão? Paulo precisava ir a Corinto, uma das grandes igrejas ali daquela região, e ele promete aos irmãos que em determinada época iria. Mas as coisas começaram a ferver por lá, ele já havia enviado a primeira carta aos Coríntios, e teve notícia que as coisas não estavam caminhando bem. E ele entendeu que se ele fosse naquele momento, só prejudicaria. Então o que ele fez? Ele segurou um pouco, ficou na vontade de Deus, buscou a direção de Deus, e então foi na hora certa. Os irmãos disseram, por que disseste que viria e não veio? Então, com certeza, não é uma pessoa de palavra. E tinha outros irmãos ali que nem conheciam Paulo, então aquela conversa, ela aumentou e foi produzindo um fermento ruim, e Paulo então escreve a segunda carta, explicando a razão e dizendo, olha, se eu fosse aí, nesse momento que estava acontecendo isso, as coisas ficariam complicadas, porque eu iria adverti-los nesse sentido. Então, na direção de Deus, estou aguardando, vou estar por lá, mas não sou uma pessoa que deixa de cumprir algo que prometi, sem que a vontade de Deus esteja em primazia. Então, o que ele estava dizendo? Deus está de acordo comigo que não era o momento. Deus me permitiu que fosse depois, ou
O Espírito Santo me direcionou deixar um pouco para depois, porque isso seria melhor, mas não porque tenha sido irresponsável com vocês. E ele utiliza aqui uma palavra, dizendo, Deus é testemunha. Deus está vendo que o que eu estou falando é de coração. Eu não estou aqui me justificando no sentido de fugindo das minhas obrigações ou tentando vos enganar com palavras hipócritas. Até porque, pastor, assim a gente percebe, uma vez até ouvi o pastor Nelson falando sobre isso, ele diz, cada vez que nós vamos nos justificar, porque cheguei atrasado, porque não consegui fazer tal coisa, e a pessoa começa a se justificar, atrás dessa justificativa, quase sempre tem mentira. Que Deus tenha misericórdia de nós. A pessoa atrasou, e ele fala, eu tinha isso, todo mundo sabe que você tem muitos compromissos, mas não é exatamente por causa desse monte de compromisso que você se atrasou. Você se atrasou um pouco porque ficou sentado um pouquinho mais, porque você bateu um papo um pouquinho mais, dormiu um pouquinho mais, às vezes tem outras histórias, então tome muito cuidado com as justificativas. Justificativa também é um sinal de mentira. Então, existem algumas justificativas que são verdadeiras, mas a maioria das justificativas, elas têm um fundo de mentira, e Deus não se agrada. Paulo, então ele está dizendo, Deus me é testemunha de que eu fiz em plena consciência de que estaria oferecendo a vocês o melhor e evitando o pior. Por isso, nesse momento, eu decidi, em oração, na direção de Deus, a não vos visitar, para daqui um pouco mais atender isso com um resultado maior e com uma bênção maior para as vossas vidas aí em Corinto. Pastor, é sabido que o nosso tempo está já bem adiantado e com certeza nós temos que já ir caminhando para a finalização. Mas tem um detalhe aqui no terceiro ponto que eu gostaria de ouvir seu comentário. Porque se exige aí, então, o que Jesus quer mesmo é que haja honestidade em nós. Honestidade quer dizer retidão, quer dizer ser correto, ser direito, mais ou menos por esse lado aí, essa coerência que precisa ter em todos nós. Tá, tudo isso vem acontecendo e o mundo está cheio de pegadinhas e de dificuldades, até para conseguir um emprego, para ganhar um dinheiro, para poder fazer um bom negócio, às vezes tem que ter uma coisinha por lá que a pessoa omite ou acrescenta e etc. A pergunta é bem direta, assim, depois desse comentário. É possível ser honesto em nossas palavras, em nossos dias? É possível? É possível, né, pastor? É possível evitar o jeitinho brasileiro, o jeitinho japonês, o jeitinho francês, sei lá, cada país tem seu jeitinho, né? Mas esse jeitinho não é da palavra de Deus, não é a vontade do Senhor Jesus Cristo. A honestidade, o ser puro, o ser reto, é o que Deus nos ensina. E nós vamos ver exemplos pela Bíblia Sagrada. Jó era um homem puro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha as atitudes dele, desviando-se do mal. Quando nós olhamos também, o próprio Cornélio ainda não conhecia Deus, mas era um homem de caráter. Ele fez orações, jejuns, cumpriu ali os seus votos e Deus viu a fidelidade, a honestidade daquele homem, mesmo não conhecendo a Deus, e se revelou ele através de um anjo e ele então foi enviado a Jope, onde conversou com Pedro e conseguiu alcançar a salvação. Nós vemos no caso da política, pastor, que hoje é uma complicação a pessoa ser honesto na política. Mas nós vemos Daniel, a Bíblia diz que Daniel não tinha vício algum. Um homem que mais ou menos com 14 anos foi para a Babilônia, o maior império do mundo, o lugar, diríamos aí, da maior corrupção mundial, que poderia se corromper na política, e de repente, lá com uns 84 anos, o velhinho, se é que estava velhinho já, estava cuidando ali como um terceiro dominador no trono, no império, e de repente os seus comparsas ali, ou os seus amigos, os outros ministros que trabalhavam com ele, começaram a invejá-lo e falaram, nós temos que tirar o poder desse homem, esse homem é muito reconhecido pelo rei. E então disseram, nós não acharemos outra forma a não ser na lei do Deus dele, na oração dele, nas atitudes dele, na fidelidade dele, porque se procurar na infidelidade não acha. Não vai achar. Então,
É possível? É possível. Aí alguém fala, não, não tem como ser um político honesto, não tem como ser um funcionário público honesto, não tem como ser um policial honesto, não tem como ser um cidadão honesto, porque, pastor, hoje nós chegamos às vezes na fila do banco, a pessoa corta a fila. Eu canso de estar lá, às vezes o crente pega, hoje não se usa muita senha em banco, né, mas usa em outros locais, a pessoa pega a senhazinha e está com a senha dele lá, aí eu cheguei agora atrasado, tem uma fila enorme, ele vai e entrega a senhazinha para mim. Ele está roubando a oportunidade daqueles quantos que estão ali na frente, que estão esperando. Vai saber, às vezes, pessoas que vão perder um ônibus, vão perder até um voo por causa de um atraso, porque o bonitinho chegou no final e eu, porque estava ali e tem uma senha que, por alguma razão, aquela senha sobrou, aí eu pego e entrego para ele. Então, por vezes eu já peguei essa senha, amassei e joguei fora e segui com a minha senha. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é a minha obrigação. Aí chega na hora dos impostos, pastor, a pessoa não consegue pagar os impostos. Alguns, recebem o seguro-desemprego, está ali o seguro-desemprego, mas ele está trabalhando. Aí minha esposa trabalhou em farmácia muitos anos, e de repente passou no estado como professora. Aí recebe ou não recebe seguro de desemprego? Mas lá está escrito desemprego. Como que ela está trabalhando, bem empregada agora, melhor do que antes, e ela vai receber, e receberia normalmente, porque o contrato dela não era na carteira de trabalho do governo. Então receberia 5 parcelas. Eu falei, não vai receber. Pronto. Então, como que a gente tem agido diante dessas situações? Sim, sim, não, não. Que passa disso é procedência maligna. É possível ser honesto? É possível ser honesto. Amém. Ainda bem que é possível ser honesto. De repente, nós não consigamos essa façanha toda de nós mesmos. O que é preciso? Nos achegarmos a Cristo, nos achegarmos a Deus e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda eu a ser honesto, cumpridor dos meus deveres. E Jesus vai nos ajudar. Talvez seja esta, pastor, a pergunta que encerraria o programa e daria a todos os nossos telespectadores, todos os nossos alunos, a ideia de poder e conseguir, mesmo em dias difíceis como hoje, em ser honesto. Como fazer para ser honesto nos dias atuais? No mundo de tanto fuxico, né, pastor, de tanta conversa, de tanta falcatrua, ouve uma coisa aqui, passa para outra, porque também existe esse problema. A pessoa ouve uma conversa aqui, e só de eu parar diante de um fuxico e ouvir ali, e consentir naquilo ali, eu já estou cooperando, de certa forma, eu já estou sendo desonesto. Uma mensagem que é mentirosa, caluniosa, né? Reenviar. Vivemos de uma época perigosíssima, porque às vezes não temos nem tempo para pensar sobre aquilo que acabamos de ouvir. Quantas pessoas mandam mensagens via celular que são falhas, depois que ele enviou ele vai apagar. Por que não pensou antes? São palavras, são expressões, e nós precisamos vigiar, porque somos representantes de Jesus na terra. A Bíblia diz assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não é pelo que eu digo que as pessoas vão me conhecer, pelo que eu falo, pelo que eu ensino aqui. Eu estou falando diante dos irmãos e amigos aqui, através desses estúdios. Mas isso é uma coisa. Agora, como é a minha vida prática? Como estão sendo as minhas palavras? Eu tenho segurado, tido firmeza nas minhas palavras? Como tem sido o meu proceder em palavras? Assim falai, diz a Bíblia, assim procedei. Finalizando então a nossa aula, dando testemunho. Nós temos que dar testemunho da verdade que há em nós, do Cristo que há em nós, da vida cristã que nós desenvolvemos. Um certo magistrado, ele escreveu assim ao dar uma sentença: não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Ou seja, eu tenho que dar testemunho da minha honestidade. O mundo terá que ver a minha honestidade. Então, com essas palavras, vamos finalizando por aqui. Eu já quero agradecer a sua atenção,
Já quero agradecer a sua audiência e pedir, continue orando por nós, tanto para mim, quanto para o irmão Eliseu, como para o irmão Daniel, com a responsabilidade de vos comunicar a escola dominical durante a semana. Que Deus abençoe nossas vidas e que Deus nos dê sempre sabedoria, graça e, sobretudo, que nossas palavras encontrem essa coerência entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos, com aquilo que nós somos. Pastor Eliseu, é com o senhor, aí a oração final e seus agradecimentos também. Amém. Eu deixo aqui o Salmo 15, dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Deus abençoe. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos a Ti por esta hora maravilhosa, Aleluia. pelas escolas bíblicas dominicais Sim, espalhadas em nosso estado, Tu és onde bendito eternamente. professores nos diversos recantos ministram a Tua palavra com humildade, ó Deus eterno, Sim, com o desejo de que esta palavra produza frutos, Pai, que transforme as vidas, porque a Tua palavra veio para nos transformar. Nós já recebemos uma transformação quando aceitamos a Ti como Salvador, mas o processo da santificação ainda continua. Ó Pai amado, e quando nós cuidamos do nosso falar, agindo como o Senhor nos ensinou, sim, sim, não, não, nós estamos, Senhor, vivendo uma vida santa e agradando a Ti e trazendo felicidades ao Senhor também. Nos ajude, Pai, ajude a cada professor a ministrar, ajude toda a nossa convenção, a cada pastor, nosso pastor Nelson, pastor Brito, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.